Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas vamos voltar para trás, vamos ouvir a história deles primeiro, como eles se conheceram e tudo mais. O pessoal vem falando, o que é Osvaldo agora? Só o francês agora. Sim, Osvaldo, é Osvaldo. Osvaldo. Então, vamos contar a história de vocês, depois a gente volta a falar das curiosidades e volta a fazer as perguntas que a gente gostaria. Acho que, de repente, a gente contextualiza mais. Então, eu fui para Santa Catarina, não sei se você conhece o Beto Carreiro. Aí tem um grupo de teatro lá, e aí tinha um cara que fazia um francês perfeito. Falei, cara, vamos lá, você faz uns vídeos de francês fingindo que é francês, e na verdade ele é catarinense, por isso que ele é loirinho. O cara puta esforço pra fazer esse sotaque todos os dias. Na verdade, ele me procurou há um tempo atrás. É porque o programa dele era barato. Mas também, né? Ele me procurou pra fazer comédia stand-up, né? Vesgo é mais das barato. oficinas e tal. Aí ele já fazia, né? Ele já estava fazendo uns open mics e ele queria, né, aperfeiçoar e alguém me indicou para ele. E aí eu falei, acho que vai ser uma boa oportunidade, né? Não, ninguém indicou, Osvaldo. Eu digitei curso de comédia barato. Primeiro. Eu achei que seria uma boa oportunidade de ensinar ele a fazer comédia, ele me ensinaria a falar francês. A gente fez essa troca. É verdade? É verdade. E aí, depois de alguns anos, ele tá aí montando teatros, né? Permuta, hein, eu não sei nada de francês, né? Nem um Mas hoje em dia eu Gemapé. posso levar ele pra França, que ele traduz tudo pra mim. Ali eu me viro tranquilamente. Melhor ainda, né? Melhor ainda, entendeu? Então... Mas ele é um bom professor de francês. Mas você é que eu procurou não- ele antes de subir no palco? Não, eu tinha subido no palco naqueles open mic, né? Open mic, para quem não sabe, são shows de iniciantes na comédia que você faz em bares pequenos. Geralmente é 15 pessoas e cada um faz 5 minutos. E, inclusive, você tem que pagar ou trazer convidados, né? Então, eu fazia isso, fiz muito isso. E eu senti que... não tava tudo isso, né? Meus textos estavam em potencial, mas não tava tão legal. Eu senti que eu precisava estudar. E eu procurei o Osvaldo para isso. Para me ajudar a rever os textos, entender o timing da comédia brasileira, que é um pouco diferente do timing da comédia francesa. E isso... O Osvaldo me ajudou demais. Eu recomendo muito. E uma coisa que as afastava o aulas público dele. dos shows dele também era o banho, né, cara? Que eu falei, O cheiro. começa a tomar banho. Eu continuo não tomando, mas Ajuda, como agora né? eu sou famoso um pouco... Mas você também tá 7 anos no Brasil, né? É possível que você não tenha aprendido a tomar banho ainda, né, porra? Não, mas sua às namorada, vezes- sua mulher é brasileira? Ou já separou? Ela é brasileira. Já separou. Sei lá. Ainda não. O cara tá 7 anos aí, sei lá, né? Pode tudo No pode Brasil acontecer. é mais comum, eu não sei como é que é lá, mas aqui o pessoal separa muito. Mas o... Separa muito, pessoal. rola assim. bastante. Não, lá eles não separam, eles já vão arrumando uma, outra, duas, três. É, não, é coisa mais meio- poliamor. Eles é né? muito isso, né? Os filmes americanos sempre mostram o francês com 2, 3 mulheres. Tem De um fato, essa filme- cultura do amante, ela é engraçada. E eu vejo com meus amigos franceses, cara, isso você vai achar curioso. A gente se zoa muito de um que saiu com a mulher do outro, esse tipo de coisa. E eu vejo que no Brasil, quando você zoa isso, mesmo em tom de zoeira, as pessoas não acham... Não aceitam bem. Não muito bem. Se É você porque aqui zoar... é sério, entendeu? Aqui Porque aqui acontece. é... não, mas lá também. Não sei o que vocês estão brincando, então. Mas... É porque a gente não Mas liga, né? Todo mundo é mas corno, a aqui gente já lá- sabe que a lá gente é- vai ser corno um dia na vida. Mas é tipo... É um tipo de zoeira. Tipo, cala a boca, já comi tua mulher. É tipo meio Esse isso, tipo assim? de coisa. É. Sei lá, não sei Não, eu vou te dar um- exatamente. Que pega meio mal. Mas é isso que vocês fazem? Não, mas por exemplo, sei lá, não, vai parecer sem graça porque eu vou inventar a zoeira agora na hora, mas podia ser assim. E tua esposa tá bem? Aí você ia falar assim, ultimamente ela tá bem. Aí eu ia responder, também ela me viu 3 vezes na semana, sei lá, esse tipo de coisa assim. Sim, um pouco sabe? mais sutil, um pouco mais... um pouquinho melhor. Ou não, mas assim, é nessa onda. E eu vejo que realmente o francês, ele gosta dessa zoeira mesmo. Aqui em alguns É mais estados, pesado, é mais se chamar o cara de ousado, corno é é. pior do que É... alguns lugares. Mas uma coisa que você falou que eu queria entender um pouco melhor, por exemplo, comédia francesa... inclusive eu tava vendo uma série, né? Eu sei do que você tá falando. Do Roy, como é que chama? Mandaram no grupo, inclusive, tem Sobre algumas stand-up? perguntas. Eu não sei o nome em português. É tipo a graça... Não sei em português, acho que tá em... Drôle, francês? Também não sei em francês, na Drôle, verdade. Drôle. Você não me falou. Le Drôle. Le Drôle, ó. Série da Não falou. Netflix Como assim você não me falou? sobre comediantes de Paris, é isso aí. É uma série na Netflix sobre comediantes, mas é uma série, na verdade é uma série fictiva, né? Fictícia, né? Sobre comediantes iniciantes em Paris. É interessante, cara. Caramba. Eu assisti um pouquinho, eu não
gostei muito, mas é realista. Eu achei interessante pelos bastidores e são coisas que a gente vive. E aí, é isso que eu ia perguntar, né? Tipo assim, aqui no Brasil, stand-up como cena, pra ninguém me encher o saco e falar, os conistas, como cena, começa em 2005, por ali. Na França, o stand-up tem há muito tempo e que diferença você vê entre a comédia francesa da brasileira, assim? Não, começou também em 2003, 2004, sabe, por Cara, aí. que doido isso, né? É mundial, assim. O único lugar onde começou bem antes é nos Estados Unidos. Acho que é nos anos 60, né? Só um parênteses, desculpa eu cortar, mas isso é uma coisa que eu penso sobre a gente aqui. Que ao mesmo tempo tava rolando o Comédia em Pé, o Clube da Comédia, e até mesmo o pessoal ali de Curitiba e tal. E assim, depois de um tempo eles tiveram contato, mas no começo não, né? E foi uma coisa meio que simultânea. E mesma coisa quando a gente começou a fazer e tal, no começo eu achava que na verdade a comédia em stand-up era bem estabelecida, que existiam milhares de comediantes. Depois que eu fui perceber que era uma grande vila, que na época, né, que a gente começou, que tinham 15 comediantes, sei lá, 30 comediantes fazendo no Brasil e a gente se conhecia. Mas aí, quando eu percebi isso, eu achava que, não, eu tô começando aqui. E eu não me ligava que já tava começando movimentos em cidades ao mesmo tempo. É meio louco porque não foi combinado, mas já tava acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares. Sim. E agora ele vem e fala que na França foi mais ou menos o mesmo. Mas muitos países, é muito louco isso. muitos países têm o começo do século XXI como uma cena sendo construída de stand-up, assim. Espanha é meio parecido e tudo mais. Eu acho muito louco isso porque abre muita porta, né, pra arte. Sim, para fracassar mais ainda, né? Exato, em todos os países possíveis, né? É muito difícil, né, estourar no stand-up, inclusive. Isso é uma outra parêntese. Mas para te responder, na França é um pouco diferente. Eu tava falando disso ontem também no outro podcast, que a gente foi convidado, que é do Di Lopes, né? Que é um podcast um pouquinho mais famoso. Mas, nada a ver, sem ofensa. O Di é mais famoso, o podcast nem tanto. Vai ver os números lá, nós estamos pau a pau. Di Lopes. Não, tô brincando. Mas é... De fato, tem algumas diferenças. O humor francês é muito irônico. Então, a gente conta piadas sem sorrir. E sem esse jeito carismático que o brasileiro tem muito. Isso vendo do Brasil, eu vejo o brasileiro que vai morar na França, não só no stand-up como na vida, as pessoas às vezes acham que o francês está sendo muito rude, porque, na verdade, o francês está... O jeito brincalhão de ser na França é esse, de zoar, mas com muita seriedade. E no palco também. Então, isso até entender, você pode achar bastante sem graça mesmo. E a outra diferença é no limite do politicamente correto. Aqui no Brasil, muitos temas são difíceis. Lá na França, essa onda não pegou muito, cara, de isso não pode falar, isso não pode falar, isso não pode falar, isso não pode falar, isso não pode falar. Eu não sei qual dos dois países está certo nisso. Eu não sei. Eu vejo os dois pontos. Isso. De um lado, eu acho que restringir colocar limite no humor pode ser uma coisa para combater o preconceito. Por outro lado, eu acho que às vezes eu vejo algumas piadas que eu vejo... Cara, obviamente um cara que está brincando e ainda ajuda a desmistificar um tabu. Então, proibir esse tipo de piada é completamente antiprodutivo. Então, eu não sei muito bem o que pensar. Por exemplo, como que você sentiu a situação do Chris Rock e do Will Smith pela comunidade lá? O que a maioria da galera tava falando em relação ao que rolou? Cara, boa pergunta. Eu vi mais no Brasil e eu me choquei com as reações. A galera justificando o tapa na cara. Isso eu não gostei, porque... É burro. Você pode denunciar a piada. Agora, falar que um tapa na cara é a resposta, beleza, então a gente justifica qualquer violência, então se for assim. Agora, que a piada tenha sido, talvez, fora do ponto, talvez também. Eu não teria feito uma piada dessa, talvez. Acho que, porque pegar uma doença, né? Acho que realmente pode magoar um pouco. Sim, eu acho que tudo bem, se for esse o caso da piada, eu acho que tudo bem, assim, exatamente, um pode gostar, um pode não gostar, blá, blá, blá. Agora o tapa, velho, é injustificável, né? Com certeza. Você achou o que sobre esse negócio de limite do humor? Eu nunca te perguntei, cara. Cara, Olha o que você vai falar. Eu concordo com isso, eu concordo. Não, eu procuro ponderar os dois lados, assim. Primeiro, eu acredito que, nesse caso especificamente, o tapa, né, é condenável. No caso da piada, eu não me lembro exatamente, mas não foi uma piada escrita, né? Foi algo meio que ele improvisou, né? Então eu também vejo pelo lado de comediante. Cara, a gente, até pra quem tá assistindo e ter a empatia de se colocar no lado do comediante. A nossa intenção no palco é só ser engraçado. A gente, né, eu não vou lá. Hoje não é ganhar dinheiro, com certeza. Vou ofender 2 pessoas na plateia e as outras 88 vão rir. Não é assim.
Mas a gente quer ser engraçado. E ali ele tava fazendo um certo improviso, o Will Smith tava rindo, eles estavam... É muito termômetro nosso, né? Você tá interagindo com alguém na plateia, a pessoa tá aqui, pô, tá gostando, tá gostando. Aí você vai indo mais profundamente ali, pra ver até onde ele aguenta. E aí a hora... Só que ali foi muito... Foi assim, de repente já virou um tapa. Foi um negócio muito louco. Porque eu, por exemplo, quando eu tô no palco, se eu tô fazendo uma interação e a pessoa claramente faz assim pra mim, eu já começo a interagir com outra pessoa. Aquela lá, eu, pelo menos, não vou ficar ali, não, eu quero provocar mesmo. Não, quero virar essa pessoa, né? A não ser que seja algo que eu acho que dá pra virar, mas geralmente com a pessoa... Você fez uma simples pergunta, a pessoa fez um... Ela não tá aberta a brincar ali com você, então... Que é um direito dela, mas também vai... Então, ou seja, ele fez uma leitura de que ele podia chegar até aquela piada e errou. E isso a gente vai... Já aconteceu comigo, aconteceu com você, não de levar um tapa, mas de errar numa interação, num improviso. Sim, total. Né, de errar a mão. Provavelmente, não sei se você já passou por alguma coisa que você falou e depois saiu... Putz, cara, não devia ter falado isso. Aconteceu mês passado, eu estava em Belo Horizonte e eu comecei a zoar um pouco a plateia, como eu sempre faço, e tinha uma mulher que... Eu gosto de perguntar quem já saiu com gringos na plateia. E tinha uma mulher que falou que ela já saiu com muitos homens gringos, sabe? Então eu comecei a zoar um pouco esse lado, algum momento de... Ela mandou mal, né? Comecei a zoar um pouco nisso. Em alguns outros momentos fiz o que a gente chama de callback, ou seja, você conta uma piada e você volta, você faz um link com o que a pessoa falou. Só que eu fiz de uma maneira que eu senti em algum momento que era... Talvez por ser mulher e tendo esse preconceito que rola que mulher não pode ficar... fazendo negócios que o homem pode pegar muita gente, mas a mulher não pode, sabe? Esse preconceito. Então, talvez eu senti que eu tinha passado um pouco do ponto, talvez. Eu pedi desculpa pra ela, inclusive. Lá não rola isso? Na França? Não, acho que é mais liberal mesmo. Acho que é mais liberal. Aí é louco você falar de mulher. Quando a gente tinha um show de improviso, eu e os meninos lá de Sorocaba, tinha um quadro que a gente chamava alguém da plateia e fazia um funk improvisado ali. Aliás, todos os quadros que a gente fazia improvisando com alguém na plateia, chegou um ponto que a gente falou assim, cara, vamos fazer só com homem? Porque aí, sei lá, vamos fazer uma rima engraçada. Se você zoar um cara de feio, todo mundo vai rir. Ele pode ser bonito, pode ser feio. Se você chamar uma menina no palco de feia, às vezes até ela pode rir, mas a plateia fala assim, ai, coitada, estão falando que a menina é feia. Entendeu? Então, É uma das dicas que você me deu quando a gente fazia aulas juntos, lembra? Você falou assim, toma sempre cuidado quando você zoa mulheres, porque zoar homens é mais tranquilo, geralmente. Nunca esqueci isso, nunca esqueci. É uma das raras coisas que eu decorei nas suas aulas, cara.